Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Amados irmãos, o Evangelho que acabamos de escutar é muito, por um lado,
É sempre lindo, qualquer seja o Evangelho, mas por outro, este narra uma história que terminou um pouco mal. Esse jovem que se aproxima de Jesus, bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Um jovem preocupado com o céu, preocupado com a vida eterna. Tu sabes os mandamentos? Respondeu Jesus. Os 10 mandamentos, pois começa fazendo a lista. Tudo isso tenho cumprido desde a minha juventude. E o evangelista diz: Jesus olhou para ele com amor. Gostou, um jovem bom, vivendo os mandamentos da lei de Deus. Mas Jesus, que conhece os corações, que conhece o seu coração, o meu coração, lhe disse: só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, o jovem ficou abatido e foi-se embora cheio de tristeza, porque era muito rico. O apego aos bens deste mundo, às coisas boas que Deus criou, que nós necessitamos para viver, é com muita frequência uma tentação, é com muita frequência algo que prejudica a nossa relação com Jesus. Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. E desta cena eu queria pegar no coração desse jovem, que por um lado era bom, mas por outro lado tinha coisas desordenadas, tinha apegos a coisas materiais de um modo desordenado. Quando ele teve que escolher seguir Jesus ou ficar com os seus bens, ele escolheu ficar com os seus bens. Aquele coração, aquele jovem, precisava aparentemente uma pessoa correta, vivendo os mandamentos. Parecia que estava tudo bastante bem, ou muito bem, mas, afinal, aquele coração precisava de conversão. E era nesta verdade que eu queria trabalhar um pouco hoje. O nosso coração, graças a Deus, estamos caminhando na estrada do Senhor. Estamos lutando por viver os mandamentos, mas ainda precisamos de conversão. Ainda tem coisas que nós estamos demasiado apegados. Não é só uma simples questão de ter ou de não ter. É uma questão de apego desordenado. Os padres da igreja diziam: tem ricos que são pobres e tem pobres que são ricos. Porque o problema está no modo como o seu coração se apega às coisas. Tem ricos que não são apegados e tem pobres que são apegados. Obviamente que ser pobre facilita ser desapegado. Você não tem, né?
Mas tem pobre que tem aquela sua colher, o seu relógio. Então, até a coisa pequena a gente se pode apegar de um modo desordenado. E daqui deriva uma consequência importante para todos nós, que a nossa luta contra o pecado, a nossa necessidade de conversão, não termina com a observância dos mandamentos, com este acampamento. A nossa luta contra o pecado, a nossa busca de santidade continua, é uma luta que nos vai acompanhar todos os dias até a partida para o céu. Por quê? Porque as consequências que o pecado deixou em nós, o pecado original, nos fazem fracos e tantas vezes atraídos pelo pecado. Eu quero o bem, diz Paulo, e aprovo, mas eu faço o mal. Então dentro de nós existe esta tensão, e esse fato torna a vida cristã uma luta contra nós próprios, contra as nossas más inclinações. Já falei aqui que as grandes armas que o céu nos dá para vencer nesta luta são os sacramentos. A Eucaristia, a confissão frequente. Também já disse aqui, não só nesse acampamento, mas muitas vezes a oração. E a seguir da oração, tem uma coisa, ouvimos muito pregar da missa, ouvimos muito pregar da confissão, às vezes da oração, mas depois da oração tem outro meio muito importante na vida cristã, de luta contra o pecado, mas hoje muito esquecido, que é a penitência. Padre, o Senhor agora estragou este bonito acampamento. A coisa estava indo bem, tudo louvando e voando, mas não agora, Padre. Penitência não entra. Vou tentar mostrar para você que a penitência, que é uma palavra que ainda assusta muita gente, no fundo é algo que nos interessa, que nos convém. É verdade que todos nós fugimos do sofrimento. Deus não nos criou para sofrer, não é uma inclinação natural. No céu já não vai ter sofrimento, mas o que eu quero mostrar é que a penitência é uma das armas que temos para vencer o bom combate, para vencer o pecado e tudo aquilo que nos leva ao pecado. Então a primeira ideia que eu gostava que você guardasse no seu coração é que depois dos sacramentos e da oração, a penitência é a grande arma que nos pode ajudar a vencer a nossa luta contra o pecado, os nossos vícios, os nossos maus hábitos. Se eu pedisse a você para resumir a mensagem de Fátima, Nossa Senhora apareceu em Fátima, e também um pouco nas outras aparições de Nossa Senhora. Se eu pedisse, você consegue resumir a mensagem de Fátima em 2 palavras? Que 2 palavras você escolheria? Oração e penitência. Podemos resumir toda a mensagem de Fátima em 2 palavras. Um convite à oração, um grande convite à penitência. A oração e a penitência. Mas, como eu dizia, a palavra penitência assusta muito. Penitência, a gente já perde o sorriso da cara, né? Não. E infelizmente nós vivemos numa cultura muito hedonista, em que
todo mundo foge de todo o esforço possível. Está triunfando na cultura aquela lei do menor esforço. Não se canse, não faça, não se sente. E essa lei não nos faz feliz. E isto entra na igreja, mesmo nos tempos em que a igreja nos convida à penitência, na quaresma, já poucos cristãos vivem verdadeiramente, fervorosamente, a penitência cristã. Fazemos um pouco o mínimo. Quarta-feira de cinzas é jejum obrigatório. E depois sexta-feira santa também. E os 40 dias de quaresma, que são 40 dias de penitência, ficam um pouco esquecidos. Há não muito tempo atrás, os cristãos jejuavam 40 dias na quaresma. A imagem de Jesus que jejuou 40 dias no deserto depois do batismo de João, antes do ministério público. As igrejas orientais, ortodoxas, uma das coisas que notam nos cristãos ocidentais é que nós abandonamos o jejum. Os primeiros cristãos jejuavam 2 dias por semana. E nós hoje jejuamos 2 dias por ano. Quarta-feira Santa, quarta-feira de cinza, sexta-feira Santa. Também em muitas aparições Nossa Senhora pede o jejum semanal. Quarta e sexta-feira em Medjugorje, a pão e água. E eu vejo que de todos os pedidos que Nossa Senhora faz, é o que tem menos popularidade. Padre, é complicado, né? É complicado. Mas é importante. Se sua Mãe do Céu toca nesse ponto, é porque esse ponto é importante. Segunda ideia. A penitência cristã, antes de ser qualquer coisa que eu faço, antes de ser uma obra de penitência, é uma atitude interior. Antes de ser uma obra exterior, é uma disposição do meu coração. Antes de um fazer, é um querer. E aqui eu pensei citar o catecismo, que explica em poucas palavras isto que eu estou dizendo. Número 1430. Diz o catecismo: como já acontecia com os profetas, o apelo de Jesus à conversão e à penitência não visa primariamente as obras exteriores, o saco, a cinza, os jejuns e as mortificações, mas a conversão do coração, a penitência interior. Então, o catecismo diz que a penitência interior corresponde à conversão do coração, ao arrependimento. E continua: sem ela, sem essa conversão do coração, as obras de penitência são estéreis e enganadoras. Pelo contrário, a conversão interior impele a expressão desta atitude com sinais visíveis, gestos e obras de penitência. Ou seja, se falta a conversão de coração, as obras de penitência, o jejum, as orações são enganadores. Você lembra aquela passagem do fariseu no templo, rezando, de braços abertos: Senhor, te dou graças porque não sou como os outros homens, que são pecadores. Dou o dízimo de tudo, jejuo 2 vezes por semana. Depois e nem sou como esse publicano que está aí. E o publicano, batendo no peito: Senhor, tende piedade de mim que sou pecador. Jesus diz: esse foi justificado e o outro não.
Porque o fariseu estava jejuando e dando os dízimo, fazendo obras boas, mas faltava o essencial, um coração convertido ao Senhor, um coração arrependido do pecado. Então, as obras de penitência só são verdadeiramente de penitência se nascem de um coração contrito, de um coração arrependido. Continua o catecismo no número seguinte: a penitência interior é uma reorientação radical de toda a vida, um regresso, uma conversão a Deus de todo o nosso coração, uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal, com repugnância pelas más ações que cometemos. Essa é a alma da penitência, a penitência interior. Reorientação de toda a vida, ruptura com o mal. Acabou. E no número seguinte, 1432, o catecismo diz: a conversão, essa ruptura, essa reorientação é antes de mais obra da graça de Deus, a qual faz com que nossos corações voltem para Ele. Temos que querer deixar o pecado, mas para querer deixar o pecado, precisamos da graça que move a nossa vontade. E agora entramos no ponto que eu penso, que eu gostaria de tentar convencer você que a penitência, as obras de penitência, não são nada de tanto assustador quanto parece, mas algo que me é muito útil na minha batalha contra o pecado. E aqui vou pegar uma passagem de um livro muito famoso chamado Exercícios Espirituais, de Santo Inácio de Loyola, um clássico da espiritualidade cristã. E Santo Inácio diz, número 87, as penitências exteriores, as obras de penitência, se fazem principalmente para 3 efeitos, 3 finalidades, por 3 motivos. Ele é bem organizado. Primeiro, para a satisfação dos pecados passados. Eu faço a lista e depois farei um comentário mais desenvolvido. Segundo, para se vencer a si mesmo, a saber, para que a sensualidade obedeça à razão e todas as partes inferiores estejam sujeitas às superiores. Terceiro, para buscar e achar alguma graça, o dom que a pessoa quer e deseja. As obras de penitência se fazem por 3 motivos principais: se satisfazer pelos nossos pecados, ou seja, reparar os nossos pecados. É verdade que os nossos pecados foram reparados na cruz de Jesus. Jesus já reparou os seus pecados. Mas Jesus, ao mesmo tempo que já pagou o preço, quer também que você colabore na obra da salvação. Quer que você faça um pouquinho. Você nunca poderia reparar sozinho pelos seus pecados. Só Deus o pode salvar. Mas Deus quer que você faça alguma coisa, o pouco que pode. A mensagem de Fátima também insiste muito neste tema da reparação. Logo antes de Nossa Senhora aparecer, veio o anjo de Portugal e apareceu algumas vezes para os pastorinhos e lhes ensinou aquela oração, não é? Meu Deus, eu creio, adoro
espero e amo. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente. Então, essas orações são orações em que estamos pedindo a Deus por os pecados dos nossos irmãos, por os que não creem, não adoram, por os que ofendem, por os que magoam a Deus. Reparar. O anjo diz: reparai os seus crimes, consolai o vosso Deus. De tudo o que puderdes, oferecei a Deus em sacrifício, como súplica pela conversão dos pecadores e em reparação dos pecados com que ele é ofendido. Não ofendam mais a Deus, porque já está muito ofendido. Então, o convite à reparação é um denominador presente em toda a mensagem de Fátima. Reparar o pecado, algo que hoje nos esquecemos muito. A gente peca, se confessa e pronto. Antes as pessoas tinham mais este sentido de que tenho que reparar o mal que fiz com bem, com boas obras. De algum modo tenho que tentar compensar. A segunda ideia, o segundo motivo diz Santo Inácio, para vencer-se a si mesmo. Para que a sensualidade obedeça à razão. Ou seja, para que nós ganhemos autodomínio. Muitas vezes o meu corpo me pede coisas, me arrasta para coisas, e eu tenho dificuldade em frear, em dizer que não. Você quer comer isso, o corpo pede isso, mas eu estou fazendo dieta, né? Acaba comendo. Porque as paixões são muito violentas e a sua vontade está enfraquecida. Você quer fazer o bem, mas não consegue. Então a penitência, as obras de penitência, o jejum, por exemplo, são mortificações, são algo que nos ajuda, é uma espécie de ginástica, de academia para fortalecer o domínio da nossa vontade, da nossa razão sobre nossos instintos, para ganhar domínio de si mesmo. E é importante, porque muitos dos nossos pecados nós fazemos porque simplesmente nos deixamos arrastar pelos nossos instintos. Verdade? Então interessa-nos fortalecer a nossa vontade. E isso se consegue através das mortificações dos nossos sentidos em geral. O jejum é um exemplo dos mais conhecidos, mas tem tantas outras pequenas mortificações ou grandes que você pode fazer, o cilício, o saco, são tudo coisas que são desagradáveis ao corpo, machuca o corpo. Quando você olha na vida dos santos, vê que eles eram muito duros com o que o corpo pedia, para não cair no pecado. E por fim, Santo Inácio também diz que podemos fazer obras de penitência para pedir, diz ele, buscar e achar alguma graça, como pedindo a Deus por algum motivo. Tem aquela passagem do Evangelho que Jesus diz: essa raça de demônios não sai senão com oração e jejum. Você está pedindo a Deus uma graça de libertação para outra pessoa, está fazendo penitência por essa pessoa. A mensagem de Fátima também: de tudo que puderes oferecer um sacrifício de súplica,
para a conversão dos pecadores. E os pastorinhos foram muito, se você ler as memórias da irmã Lúcia, os escritos dela, ela conta as penitências que eles faziam. E eram apenas crianças. Muitas vezes não faziam o almoço, davam a comida para as ovelhas. Muitas vezes não bebiam água e fazia um calor, muito calor. Depois tinha umas plantas, ortiga, não sei se tem aqui, tem ortiga? Pica que só, né? Ortiga nos pés. Pense, crianças tão pequenas. Traziam à roda da cintura uma corda, bem áspera, uma corda dessas grossas de trabalho. E machucava eles, saía sangue. Numa das aparições, Nossa Senhora disse: Deus não quer que durmais com a corda, trazei-a apenas de dia. Vejam que Deus obviamente não quer que com as penitências nós machuquemos nossa saúde. Esse não é a finalidade da penitência. A finalidade da penitência é fortalecer a nossa vontade, ganhar domínio de si mesmo, não é machucar a sua saúde. Mas o céu não achou errado que os pastorinhos usassem a corda de dia, nem as ortigas, nem não beber água. Não estou dizendo que você tem que sair daqui e tem que imitar os pastorinhos. Fique em paz, tranquilo, respire. Mas quero que perceba que o nosso nível de exigência está bem lá embaixo. Está bem lá embaixo. Padre, hoje vou fazer uma penitência que não vou comer 5 iogurtes. Só 4. Mas não sei se vai dar certo. Tenho medo que machuque a minha saúde. Não machuca. Então, temos que elevar um pouco. Os grandes mestres da espiritualidade dizem que nunca devemos dar ao nosso corpo tudo o que ele nos pede. É sempre bom comer um pouquinho menos de quanto o corpo pede. É sempre bom dormir um pouquinho menos de quanto o sono que você tem. Se aplica a muitas coisas. E assim, o domínio da sua vontade se fortalece e você se controla. As aplicações depois são imensas. Você se controla no modo de falar, você controla a sua ira, você controla no modo de reagir, se controla na área da sua sexualidade. As paixões vêm, mas tranquilo. Eu gosto da imagem do cavalo selvagem e do cavalo que foi domesticado pela penitência, pela mortificação. Se você montar um cavalo selvagem, é complicado. Tem cá no Brasil, não sei se tem esse rodeio, né? Tem esses cowboys que montam. Ó trem complicado. Pense. Isso acontece na nossa vida quando não somos mortificados. Fica muito difícil controlar os nossos instintos. Você vai no tráfico e tem um carro que bate em você, você já perde o controle, sai gritando, palavrão, murro. É um cavalo selvagem, que nunca... Os instintos vêm, você vê uma moça bonita,
não tem domínio de si mesmo. A mortificação nos ajuda a domesticar o cavalo selvagem. E tem uns concursos até, né? Aqueles cavalos que fazem tudo que você manda. Assim, agora salta, agora vira. As virtudes domesticam as nossas paixões desordenadas. A penitência nos ajuda a domesticar as nossas paixões, os nossos apeteceres, que tantas vezes nos levam ao pecado, nos fazem cair. Mais alguns conselhos práticos. Não é muito bom que você comece fazendo grandes penitências, nem penitências um pouco por conta própria. Então, vá com cuidado. Sai daqui e agora vou pôr, não sei, né? Corda como os pastorinhos, não como mais. É sempre bom se aconselhar com um padre espiritual, com um confessor, com um diretor espiritual. Porque como tem dois grandes riscos também espirituais na penitência. Um é o orgulho espiritual. Você começa fazendo grandes penitências e o demônio adapta as tentações. Ele antes fazia cair você porque você não se controlava. Agora que você fortaleceu a sua vontade, você começa a olhar para você e o demônio vai dizendo: eita, como você está excelente, impressionante, meu irmão. Então, as penitências por conta própria abrem muitas vezes a tentações de vaidade, de orgulho espiritual. E por isso é sempre bom purificá-las com o conselho prudente de um diretor espiritual. Segundo conselho é útil o conselho de outro, porque muitas vezes nós não sabemos a medida certa da penitência para nós. Vou começar jejuando, por exemplo, mas você não está habituado a jejuar. Vou comer 2 bolachas por dia. Chega ao 3º dia, tem que chamar o médico. Não vai dar certo. Então, você tem que ter em conta as suas circunstâncias concretas. O seu estado de saúde, a sua idade, o seu trabalho. As nossas penitências não nos devem levar a cumprir mal as nossas obrigações. Seria uma perversão. As penitências nos ajudam a ser santos. Se você não come, você vai lá no seu trabalho, você tem que atender pessoas, fica brava porque tem fome, chega as pessoas, filha, coma e trate com caridade as pessoas. É um pouco como no ginásio. Você vai no ginásio, tem que ter o peso certo para o tamanho do seu músculo. Se você puser um peso muito leve, não muda nada. Você sai do ginásio igual. Se você põe um peso muito pesado, no primeiro dia que você vai no ginásio, você rasga o músculo. E você não vai mais no ginásio também. Então tem que ir com equilíbrio, subindo a parada, pouco a pouco. A teologia gosta de distinguir, fazer uma distinção, que também é útil, muito interessante, entre as penitências ou as mortificações ativas e as mortificações passivas. Se você pegar um tratado de espiritualidade, de ascética, de mística, encontra essas distinções. As mortificações passivas são aquelas
que fazemos por iniciativa própria. Jejum. Amanhã vou jejuar. Sexta-feira vou jejuar para honrar a paixão de Jesus, para reparar os meus pecados. Outras, a esmola, dar esmola, nos liberta do apego exagerado aos bens. Dar esmola é uma obra de penitência. E as mortificações ou as penitências passivas. Quais são essas, Padre? Essas são aquelas que você não escolhe. São aquelas que Deus manda. Uma doença, um problema financeiro, uma aflição. Se eu souber acolher essas realidades, com aquela atitude que eu dizia no início, com desejo de conversão, de reparar pelos meus pecados, de crescer nas virtudes, essas mortificações passivas são muito poderosas. Lá em Portugal, as pessoas mais velhas, quando acontece uma dessa desgraça, né, um problema, uma doença, elas dizem: Padre, que seja para desconto dos meus pecados. Não sei se no Brasil não se usa, né? Mas a ideia é acolher a cruz que Deus permite com sentido de penitência, de reparação. E todos os mestres da espiritualidade dizem que entre as mortificações, as penitências que você escolhe e aquelas que Deus manda, que Deus permite, todos dizem que as mais importantes são as que Deus manda. O jejum é bom, mas mais importante é abraçar a cruz que Deus permitiu na sua vida. Essa vai te santificar mais. E dizem outra coisa, esses mestres da espiritualidade, que normalmente quem sabe acolher bem as mortificações passivas é quem pratica as mortificações ativas. Então, aquelas pequenas mortificações que podemos fazer, biblicamente, as mais famosas são a oração, o jejum e a esmola. Mas tem muitas outras, né? Essas que podemos fazer por nossa iniciativa não são tão eficazes como as outras, mas para acolher as outras com fruto, se você não vive essas, normalmente não se santifica com as outras. E por isso, na vida de todo cristão, nós devíamos frequentar o ginásio, a academia da penitência cristã. O catecismo tem uma frase que resume um pouco esta ideia final que eu estava sublinhando e com ela fecho um pouco esta homilia. 1435, diz o catecismo: tomar a sua cruz todos os dias e seguir Jesus é o caminho mais seguro da penitência. Tomar a sua cruz de cada dia e seguir Jesus é o caminho mais seguro da penitência. Porque às vezes nós começamos inventando penitências estranhas, em vez de nos concentrarmos na cruz de cada dia. O que é a cruz de cada dia? Ter paciência em casa, ser simpático com quem é antipático conosco, cumprir bem os seus deveres profissionais, não chega tarde, não sai antes, trabalhar com empenho, com honestidade. Excelente. Não precisa inventar grandes ortigas e corda. Comece por cumprir bem as suas obrigações, que tem essa cruz de cada dia.
Tomar a cruz de todos os dias e seguir Jesus é o caminho mais seguro da penitência. O santo cura d'Ars dizia que todas as penitências se podem resumir nas penitências, na mortificação do comer e do dormir. É uma opinião, e penso que também por isso é que o jejum biblicamente é tão importante, porque controlar o nosso instinto de conservação da vida, controlar a fome, o apetite, é difícil. Então, se você se exercitar aí, não precisa de muito mais. Se você quiser, pode pegar, por exemplo, no conselho de Nossa Senhora, né? Em Medjugorje, ela pede quarta-feira e sexta-feira, todas as semanas, 2 dias. Padre, mas eu sou diabético, mas eu sou doente. Então, aí tem que ter mais cuidado, tem que adaptar. Às vezes, o importante é perceber a finalidade. A finalidade é você contrariar o que o seu corpo pede. Tem amigos meus que não gostam de banana. Então eu digo, jejum com banana. Tem outros que não gostam de café. Café todo mundo gosta, né? Tem outros que não gostam de peixe. Jejum com peixe. Peixe é saudável, tem proteínas. Não gosta de ovos. Ovos é saudável. Então, a ideia não é machucar a sua saúde, mas contrariar o que o seu corpo pede. Fortalecer o domínio da sua vontade sobre os seus instintos. Isto nos vai ajudar na nossa vitória contra o pecado. Nos vai ajudar a amar mais a Deus. Amém? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.